Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo essa apresentação, né? Mas eu estou iniciando ela aqui. Eu vou fazer. Hoje é dia 11 de setembro de 2020, né? Só que vocês vão estar vendo essa apresentação numa data bem posterior a essa data, né? É o professor mesmo que é super, hiper, mega ansioso e quer deixar tudo pronto. Na verdade, eu quero deixar tudo pronto porque, como eu falei para vocês na aula passada, né? Quando a gente fez a aula de controle físico, né? Falei para vocês que eu vim aqui para o Paraná, né? Especificamente aqui na cidade de Maringá, para fazer um seletivo, né? Então, vamos ver como vai ser. Ainda não sei a resposta, vai sair só semana que vem, né? Mas também pensando na possibilidade, de repente, de que tenha que dar aula por aqui, já vou deixar o material já gravado, né? Foi o que eu falei para vocês desde o início. A disciplina, de qualquer forma, vai até o final. As aulas vão estar disponibilizadas, vão estar gravadas, independentemente de... Pode dar certo aqui, pode dar errado também, né? Pode ser as duas possibilidades, mas de qualquer forma, meu compromisso é a gente ir até o final com essas aulas aqui, com que a gente já foi programado, tá bom? Então eu vou começar a tocar com vocês aqui, ó, a parte de micologia, tá? Micologia, o que significa? Significa estudo dos fungos, tá? Mico significa fungos, tá? E logia significa estudo, tá? Então a gente vai começar aqui a caracterizar, identificar e conhecer o ciclo de vida desses micro-organismos aqui, que não está presente no reino, então, né, no domínio dos procariotos, tá? Então ele é um organismo eucarioto, tá? Tem um reino só para ele, que é o reino fungi, né? E vamos saber então sobre a importância dele, importância econômica e biológica dos fungos para manutenção da vida, do equilíbrio da vida na Terra, as suas funções econômicas para a zootecnia, né? O que afeta os fungos na zootecnia, né? E também na saúde humana, tá? Para dar esse panorama geral para vocês, tá? Bom, então falando sobre a importância deles de uma maneira geral, né? A gente sempre, como eu falei na primeira aula com vocês, né? A primeira coisa que a gente lembra são sempre dos malefícios, né? A gente lembra ali das micoses, né? Principalmente tem um crescente número de casos de micoses sistêmicas, micoses oportunistas, dos anos 70, dos anos 80 especificamente para cá, né? Por conta principalmente do vírus da imunodeficiência, do vírus do HIV, tá? Que causa a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, por conta dessa doença em específico, que por um tempo ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, ela estava, assim, de certa forma, bastante controlada, né? Porque houve uma campanha muito grande de conscientização da população, né? Para utilizar os métodos preservativos, em especial a camisinha, né? Então, eu volto sempre, porque talvez seja a única disciplina de todo o curso de zootecnia que alguém vai tocar, né, sobre isso, sobre essas doenças e tal. Provavelmente vai ser aqui na microbiologia que alguém vai estar tocando isso com vocês, né? Então sempre falo, né, a importância da gente utilizar os preservativos, né, para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, olha aí, a gente lembra muito, e na saúde humana dá muito problema por conta disso, tá? Os fungos, em geral, o pessoal fala, ninguém morre de micose, uma micose é fácil de ser controlada, é fácil de ser tratada. Sim, de maneira geral, sim, tá? O fungo ele demora para realmente tomar todo um tecido, para atingir tecidos ósseos e assim por diante. Até nos animais também, tá? Eu falo às vezes na saúde humana, mas é a mesma coisa também para os animais, né? Então, é demorado mesmo todo o processo patológico. Porém, em vista desses casos crescentes de imunodeficiência, né, pode ser ter alguns casos então que os fungos oportunistas podem levar à morte, tá, em alguns casos. Fora o que a gente tem, claro, tradicionalmente como fungos que são patogênicos e que por si só causam sim doença e podem levar à morte, né, ou pode levar à degeneração total de alguns tecidos, né, que a gente vai tocar, vou pincelar com vocês nas próximas aulas também, tá, e que afeta também os animais, tá. Bom, e temos também os malefícios relacionados aos fitopatógenos, ou seja, vocês na zootecnia que são abençoados, né, por terem aí cargas vastas da agronomia, da parte vegetal, né, e também da parte animal, vindo ali da veterinária, né, então lembrando-se ali que da parte vegetal, das plantas e dos materiais vegetais de maneira geral que a gente consome no dia a dia,
né? Os fungos são os maiores causadores de problemas, tá? Por parte do mundo microbiológico, né? Então, a gente chega a ter uma perda de quase US$ 1 bilhão por ano, tá? Só de prejuízos causados aí pelos fitopatógenos, ou seja, os patógenos, os micro-organismos que são causadores de doenças nas plantas, fito, tá? Nas plantas. Então veja aqui esse moranguinho mofado que a gente às vezes encontra com certa frequência, né? Quando a gente vai comprar no supermercado, a gente encontra geralmente o tipo de contaminante em geral que se apresenta são os fungos, tá? São esses bolores aí brancos ou aqueles bolores enegrecidos, né? Que é o mucor e o rhizopus, que geralmente podem se apresentar nessas plantas, tá? E, bom, mas assim, como tudo, nós temos os malefícios, mas lembrando que a maior parte dos micro-organismos causa ali, 90% deles causam só benefícios para a gente e para a manutenção, para o equilíbrio da Terra, tá? Da vida. Então, eles são os maiores decompositores que existem, tá? No planeta Terra. São ali caracterizados como saprofíticos e são responsáveis, então, pela reciclagem química do planeta. Ou seja, eles degradam moléculas complexas, tá? Como amido e demais outros carboidratos e proteínas e tal. Ele consegue degradar em moléculas bem menores e essas moléculas bem menores vão ficar disponíveis então para as plantas, né, poderem fazer o seu crescimento vegetal e assim por diante, tá? Então ele é responsável então por essa reciclagem. Ou seja, eles são os maiores recicladores do planeta, tá? Os maiores, os garis aí do planeta Terra, tá? Então olha aí, sempre um mofo, né? Causando aqui nessa laranja, aqui um produto cítrico. Lembrando que uma das características que eu falei para vocês lá do crescimento dos micro-organismos, né? Então os fungos eles têm predileção por ambiente mais ácido, tá? E bem, também a gente pode aproveitar os fungos para recombinação genética. Por exemplo, eu já tinha falado para vocês numa das primeiras aulas lá sobre o caso da insulina, né? Então a insulina, o gene que é produtor desse hormônio nos humanos, né? Ele foi clonado primeiramente em uma bactéria, mas hoje em dia ele é clonado em uma levedura, tá? Então essa levedura, por que uma levedura? Porque a levedura é um fungo, tá? É a forma unicelular dos fungos, responsável ali pela produção do pão, pela produção da cerveja, das bebidas alcoólicas de uma maneira geral, né? E ele é um ser eucariótico. Então é muito próximo, né? Por nós também sermos organismos eucarióticos, quando você tem a produção desse hormônio através de um outro organismo que também é eucariótico, você tem um hormônio muito mais similar ao natural, né? Ao agente, a quem deveria ter sido isso produzido, né? Que no caso é a gente, os humanos, do que se fosse produzido por uma bactéria. Sem contar que ele era produzido pela E. coli, né? Então, antigamente fazia-se a clonagem, na clonagem bacteriana, utilizando a Escherichia coli. Só que a Escherichia coli, ela é uma bactéria gram-negativa. E se vocês lembrarem, as bactérias gram-negativas possuem o lipopolissacarídeo, que pode ser um componente tóxico, tá? Que pode gerar toxinfecção, tá? Pode dar choque endotóxico nas pessoas, né? E nos animais também, mesma coisa, tá? Bom, então, serve também de alimentos, né? Já falei muito para vocês, já convidei vocês várias vezes para conhecerem lá o experimento do shiitake. Esse aqui em específico é o champignon, vocês estão bem acostumados com ele, esse aqui é o que vem de conserva, né? A galera usa para fazer o estrogonofe, né, brasileiro, tá? Mas tem diversos ali outros tipos de fungos que também são interessantes, né? Como, por exemplo, os micorrizas, tá? Os micorrizas são fungos que crescem ou em volta das raízes das plantas, principalmente das raízes secundárias, são simbióticos, ou seja, tem essa relação simbiótica então com a planta vai fornecer proteção para esse fungo e tudo mais, e o fungo e nutrientes, e o fungo vai proteger, ou melhor, a planta vai oferecer a água, tá? E os fungos vão oferecer componentes nutricionais para a planta, tá? Então vai ter essa relação simbiótica, tá? Tem mais de 100 mil espécies, então tem aquelas que crescem em volta das raízes e tem aquelas que invadem as raízes, penetram as raízes das plantas, sempre numa relação benéfica, tá? Não é maléfica, e tem esse aproveitamento por ambos, tá? Então apenas 200, tá? Apenas 200 fungos, né, no total, são patogênicos, tá? Desculpa, galera, quando eu falei que 100 mil espécies, são 100 mil espécies de fungos no total, hoje em dia, até hoje, descritos e isolados em laboratório, tá?
apenas 200 espécies desses 100 mil aqui, ó, que são patogênicas ou então que são parasitas, tá? Então, a maior parte deles, na verdade, tem uma relação sempre benéfica e de equilíbrio com o planeta Terra, tá? E com os outros organismos. Bom, as principais diferenças entre bactérias e fungos, tá? E eu sempre cobro isso bastante nas provas, fiquem atentos, tá? Assim, as bactérias, né, comparando então com os fungos. Lembrando, os fungos têm duas formas, tá? Podem se apresentar nas formas de levedura ou podem se apresentar na forma de bolor, tá? A parte de levedura é a parte unicelular, tá? Então, tipo celular, as bactérias são sempre procarióticas, unicelulares, enquanto que as leveduras são eucarióticas e unicelulares. Enquanto que os bolores, o mofo em si, tá? Aquele pãozinho mofado que a gente vê em casa e tudo mais, então ele também é eucarioto, só que a característica dele é que ele é pluricelular, tá? Daqui a pouco a gente vai ver algumas fotos. Sobre a parede celular, as bactérias têm o principal componente qual que é? Peptídeo-glicana, né? Vocês já estão acostumados, ouviram bastante eu falar nas aulas anteriores sobre bactérias, cobrei na prova, né? Sempre cobro, sempre cobrarei a estrutura do peptídeo-glicano, onde que ele está mais presente, se é na célula gram-positiva, gram-negativa e assim por diante, tá? Enquanto que os fungos, ó, as leveduras têm glicanas e mananas na sua parede celular, enquanto que os fungos têm quitina e celulose. Olha só que interessante, né? E por que que os fungos, então, têm o reino deles? Eles não fazem parte nem do reino vegetal e nem do reino animal, tá? Por quê? Quitina, onde que a gente encontra também quitina? A gente encontra também nos animais, em especial a queratina, né? A quitina a gente encontra com bastante facilidade em diversos insetos, artrópodes, na gente mesmo, nos animais, tá? Então é uma substância bastante comum aos animais. Enquanto que a celulose é comum de quem? Do reino vegetal, né? Então ele possui uma característica bioquímica que é presente em ambas os reinos, né? Então por isso também uma das outras características que fazem com que ele tenha que ser separado num reino só para ele, tá? Antigamente o reino fungi, a termos de curiosidade, entrava dentro do reino vegetal porque ele parecia uma mini plantinha. Quando a gente olha fotos, depois vai mostrar mais à frente, parecia assim uma plantinha pequenininha que tinha raízes, que tinha caule, tronco, tudo mais, e os seus frutinhos, que são os esporos, né? Mas depois, investigando e tudo mais, e fazendo principalmente essa caracterização, uma das primeiras pistas aí foi a caracterização bioquímica, né, dos seus constituintes de parede e de citoplasma, então ficou separado, então os fungos, então ganhou seu próprio reino, o reino fungi, tá? Então, na membrana, o que mais que a gente encontra? Na membrana, as bactérias não possuem nenhum tipo de esteroide na sua membrana, enquanto que os fungos sim, tá? Em especial, o principal esteroide que se encontra é o fitosterol, tá? E o ergosterol, tá? O ergosterol é o principal esteroide encontrado na parede, principalmente na parede de bolores, tá? E de fungos que são parasíticos e que causam micoses, tá? Então, o principal antimicrobiano, antifúngico, que é utilizado para combater as micoses é um agente chamado cetoconazol, né? Cetoconazol, miconazol, deutandalanhol, não, esse aí é outro, tá? Mas enfim, todos esses antifúngicos aí, ó, cetoconazol, miconazol, itraconazol, esses da família dos azólicos são chamados dentro da farmacêutica veterinária, que vocês não têm muito conhecimento sobre isso, né? Mas enfim, todos esses que são dessa classe aí dos azólicos, eles são utilizados então para combater o ergosterol que está presente na membrana citoplasmática. Com isso, esses azólicos eles se grudam, tá, no ergosterol e formam poros, tá? Assim como a penicilina formam poros aonde? Formam poros no peptídeo-glicano, tá? Da parede celular das bactérias, tá? E aí ocorre o extravasamento celular, a lise citoplasmática, tá? Em relação ao metabolismo, é um metabolismo bem rico, o metabolismo das bactérias. A gente falou isso também em algumas aulas aí, que eu já nem lembro mais qual que é a aula, mas enfim, heterotrófico, autotrófico, fotoautotrófico, tem uma vasta gama aí de formas de metabolismo que as bactérias apresentam. Enquanto que os fungos, tá? Tanto as leveduras quanto os bolores, eles são quimioheterotróficos, ou seja, eles obtêm energia e carbono a partir de matéria orgânica, tá? Então ele precisa parasitar, ele precisa decompor, ele precisa degradar para obter os seus compostos, né? Para obter energia e para obter carbono para o seu metabolismo, tá?
Em relação ao oxigênio, as bactérias também são bem vastas, são bem diversas, né? Nós temos bactérias que são aeróbicas, aeróbicas estritas, anaeróbicas facultativas ou estritas, microaerófilas e assim por diante. Tem uma diversidade, uma gama realmente muito grande de diversidade em relação à utilização do oxigênio. Enquanto que os fungos, as leveduras são anaeróbicas facultativas, ou seja, com a presença ou com a ausência de oxigênio, ela vai conseguir fazer o seu metabolismo. Com o oxigênio, ele vai fazer o processo de respiração, né? E com a ausência de oxigênio, ela vai fazer o processo de fermentação, que a gente também detalhou ela na parte de crescimento, né? No crescimento bacteriano, mostrei lá para vocês, deixei lá os textos também para vocês verem as fermentações, láticas, ácidas, né? E assim por diante. Então, é esse tipo de respiração que ela vai acabar fazendo para obter sua energia. Enquanto que os fungos, os bolores, os mofos, tá? Eles necessitam de oxigênio, tá? Então eles são aeróbicos estritos, necessitam. Sem o oxigênio, eles não vão sobreviver, tá? Então não existe bolor, mofo, né, na sua característica, então o fungo, na sua característica pluricelular, que cresça, por exemplo, embaixo d'água. Não vai crescer. Ele precisa respirar, necessariamente respirar com oxigênio, tá? Bom, então vamos caracterizar um pouquinho mais, já que eu falei para vocês que nós temos então duas formas. Nós temos as leveduras, que é conhecida também como forma Y. Essa forma Y vem do inglês, que significa yeast, tá? Que significa levedura também em inglês, tá? Sua principal característica então são unicelulares, tá? Olha aqui, ó, bem separadinhas, cada bolinha, esféricas ou ovaladas, tá? E não possuem filamentos, ou seja, não saem estruturas aqui que se ligam umas às outras, tá? E formam colônias, olha aqui, colônias bem parecidas com o que são as colônias bacterianas. De uma maneira geral, comparativamente, as leveduras em geral são bem maiores, as colônias, comparando, e elas são mais cremosas e mais brilhosas quando a gente olha a olho nu, tá? As colônias. Isso quando a gente fizer as aulas práticas, né? Vai ficar mais claro para vocês, tá bom? São anaeróbias facultativas, como eu já tinha falado, ou seja, se tiver com oxigênio, ela faz o processo de respiração e vai liberar o quê? Gás carbônico, vai fazer a massa crescer, né? Ou vai formar também gás carbônico e etanol, no caso da fermentação, dando aí, para a nossa alegria, né? Para a nossa alegria aí, a cervejinha e as bebidas alcoólicas, tá bom? Como, por exemplo, aí a levedura Saccharomyces cerevisiae, tá? É a cerevisiae, cerveja, olha lá, tá em latim, ó que bonito um termo, né? Vamos usar mais cerveja. Quando a gente for no bar, agora vamos dar uma de chique, né, gente? Cerevisiae, ó, que bonito, tá? Muito mais bonito. Então, essa Saccharomyces cerevisiae é a principal levedura que é utilizada tanto para a fabricação do pão quanto para a fabricação de bebidas alcoólicas, tá? E se reproduz através do processo de brotamento, ou seja, vão formando brotinhos aqui, ó, e uma célula pode dar até 24 brotos no total. Então ela tem uma dinâmica de crescimento um pouco mais diferenciada do que as bactérias. As bactérias a sua reprodução é por fissão binária, ou seja, uma célula se transforma em duas se transforma em quatro em 6, 4 em 8 e assim por diante. Vai crescendo na escala logarítmica, que vocês estão cansados de saber sobre a escala logarítmica depois que veio a questão do coronavírus, né? Mas, enfim, então as leveduras têm um outro tipo de procedimento, tá? Então, uma célula pode se transformar em até outras 24 células, então tem uma dinâmica totalmente diferente no seu crescimento, tá? Que mais? Exemplos que nós temos, então, além de cerevisiae, nós temos aquelas que são maléficas, como a Malassezia pachydermatis, tá? Uma das responsáveis pela caspa, tá? Pode ser algumas pessoas têm caspa por conta da infecção aqui pela Malassezia pachydermatis, tá? Candida albicans também é uma outra levedura que é bastante comum aí em crianças, né? Um sapinho, tá? Criança que tem sapinho, ou pessoas que passaram por tratamento com antibiótico por longo tempo, por muito tempo, né? E aí você matou todas as bactérias, inclusive as bactérias que são benéficas, que estão ali na flora natural das pessoas. E aí quem se prevalece nesse crescimento desse novo habitat são as leveduras, porque os antibióticos são voltados para as bactérias, combatendo em especial o peptidoglicano, se for a penicilina, né? Então, como as leveduras não têm peptidoglicano, não é o sítio-alvo da penicilina, então elas vão se proliferar e vão dominar aquele ambiente, né? Bom, a outra forma que nós temos, então, a forma de bolores, a forma M. A forma M vem do inglês mold, tá? Mold. E significa fungos filamentosos, tá? Bom, eles são pluricelulares, podem ser haploides, tá? Olha aqui, ó, bem separadinha a célula. Em alguns casos, em algumas espécies, alguns filos, a gente consegue ver
separadinho ali o septo, tá? Separando cada unidade celular aqui. Podem ser também diploides, tá? A sua reprodução ela se dá de forma assexuada, simplesmente pela fragmentação dessa hifa aqui, ou de forma sexuada, sendo que a forma sexuada, o fungo para se reproduzir na forma sexuada, ele precisa estar estressado, senão em geral ele vai se reproduzir de forma assexuada, tá bom? E aí quando ele estiver estressado, ele vai produzir suas estruturas sexuais para reprodução, tá? E aí, ó, ele forma grandes filamentos, ó, filamentos de células de hifas que são conectadas umas às outras, tá? Então parece um monte de fio de cabelo aqui, se a gente for olhar, tá? Formando aqui um micélio, olha aqui, ó, um micélio vegetativo, tá? Então o coletivo de hifas chama-se micélio. E pode formar também o talo, se vocês lembrarem lá dos cogumelos, né? Quem conhece já o shiitake, né? Quem já foi atrás, o shimeji, ou mesmo o próprio champignon também. Então o caninho, o caulezinho, então é também chamado de talo, tá? E ele é basicamente um emaranhado de hifas ali que cresceram e se projetaram no exterior para formar a hifa vegetativa, a hifa reprodutiva do cogumelo, tá? Bom, olha aí, ó, também, ó, cheio de micélio, cheio de hifas, tá? Cheio de hifas aqui formando um micélio, né? De diversos fungos. Cada funguinho aqui de cor diferente é um fungo, é uma espécie diferente, tá? E pode ser aproveitado também, né? Não é só as leveduras que geram alimentos. Olha aqui, ó, o queijo Roquefort, o queijo Gorgonzola, são queijos produzidos, né? Onde Gorgonzola, vamos falar bem o italiano, né? Então, professor, eu também sou professor de italiano, né? Vou fazer um jabá aqui. Quem quiser fazer italiano com o professor Flávio, me chama aí, né? Pelo projeto Diramonde, curtam lá a minha página no Instagram, no Facebook. Vou fazer um jabá aqui, já aproveitar, né? Tem que fazer uma propaganda. Mas, enfim, o queijo Gorgonzola e o queijo Roquefort, o que a gente faz? A gente inocula os esporos, tá? Desse fungo, tá? Do fungo aqui, e ele vai começar a crescer e produzir micélio, degradando a caseína do leite e proliferando lá as suas hifas, né? Nesse substrato. E depois, né, produz esse odor e esse gosto, esse odor e sabor característico que é desse tipo de queijo, né? Bom, como que os fungos se alimentam, basicamente, né? Os fungos se alimentam da seguinte maneira. Vocês já assistiram o filme? Já que eu gosto muito de filme, deixo muitos filmes, dicas de filmes para vocês no final de semana. Espero que vocês estejam assistindo, né? Com seus respectivos e respectivas companheiros e companheiras, tá? Então aproveitem agora esse final de semana. Eu vou deixar aqui no link de baixo, vou deixar o link do filme The Fly. The Fly. O que significa o The Fly? The Fly significa a mosca, vem do inglês. Olha lá, está escrito, ó, Be afraid. Be very afraid. Tenha medo. Tenha muito medo dessa música. Esse aqui é um filme, um clássico, tá? Dos anos 80. Vocês provavelmente não viram. Na minha época passava assim só na sessão da tarde. Hoje em dia nem na sessão da tarde não passa mais, né? Simplesmente sumiu. É outro que só a Lagoa Azul ainda existe, né? Daquela época, né? Mas enfim, o que é? Esse filme, você tem um cientista ali, ó, o Jeff Goldblum. Olha lá que bonitão aqui, ó. O Jeff Goldblum, ele entra ele faz uma máquina de teletransporte e ele entra nessa máquina, tá? E acidentalmente, tá? Entra uma mosca aqui dentro, tá? E aí fecha a maquininha e ele vai sair numa mesma máquina dessa aqui, só que outra, né? Ele sai na outra lá, pá, para demonstrar o teletransporte lá, o cientista bem loucão lá. Pá, beleza e tal, transportou. Aí ele saiu vivo, pá, comprovou, olha só, a minha máquina funciona, ficou bem famoso e tal, e blá. Só que, como entrou também uma mosca ali dentro, tá? No teletransporte, isso aí é ficção científica, tá, galera? Obviamente. No processo de teletransporte, o DNA da mosca se misturou com o DNA dele, do Jeff Goldblum, tá? Do cientista. E aí ele saiu do outro lado. Quando ele começou a passar o tempo, começou a passar os dias, ele começou a sofrer um processo de metamorfose, de transformação, sabe? Sabe aquele livro do Kafka, tá? Não é o Kafta, tá? Como o nosso antigo ex-ministro da Educação, glorioso ministro Weintraub, né, super informado, né, que ele falou Kafta, né, Kafta lá, que na verdade é carne, né, gente? E Kafka é o nome do escritor, né, da metamorfose, que o cara um dia acorda e ele se vê como uma barata. Então, mais ou menos, trabalha também com esse clássico aí da literatura internacional, né? E aí o cara, ele simplesmente começa a sofrer metamorfose e sofrer ecdísis, e aí ele começa a se transformar numa mosca, olha lá, ó. Olha lá, por hora tá bonitinho. Isso aqui é uma primeira ecdíase dele sofrendo o processo e começando a formar um processo de exoesqueleto. Quando vocês fizerem parasitologia, é uma pena que vocês não vão fazer comigo, provavelmente não vai rolar parasitologia comigo, mas lá eu mostro para vocês que os artrópodes, eles formam seu exoesqueleto e tem o processo de ecdíase e tudo mais. E aí, olha, virou uma mosca.
Uma mosca gigantesca. E a mosca, mas por que eu estou contando toda essa história? Professor, por que você está contando essa história toda? O que é, professor? É o seguinte, estou contando porque é o seguinte, a mosca, como que ela se alimenta, galera? Como que a mosca se alimenta? A mosca, ela não tem uma boca com dentes e tal, que sai mastigando, entendeu? Que sai moendo e sai comendo e triturando, que nem a gente, como os animais e tudo mais. A mosca, o que que ela tem? Ela, na verdade, tem um aparelho bucal picador-sucador, né? Mais sugador. E nesse aparelho sugador, o que que é? Ele primeiro ele vomita, olha aqui, ó. Tá? Então ele pega a sua presa, olha aqui uma cena do filme, isso aqui é uma cena gloriosa do filme. Vocês vão ter que assistir esse filme no final de semana, gente, pelo amor de Deus, tá? E vão dizer depois pra mim, assistir, professor, gostei, não gostei, uma bosta, tira essa indicação de filme, tá bom. Então é o seguinte, o que que a mosca faz? A mosca, na verdade, como ela não tem boca, não tem dentes, ela pega e ela gorfa, ela vomita sobre a sua presa, sobre o seu substrato. Esse vômito, olha lá, esse vômito aqui, ó, é um coquetel enzimático ali, ó, de protease, lipase, amilase, quitinase e tal, que degrada aquele substrato e aí depois a mosca só vai sugando de volta. Por isso que a mosquinha fica lambendo. Ela já repararam? Quando a mosquinha chega assim por cima de algum alimento, tá, ela vai, pousa, né? Ela dá uma gorfada ali, degrada e depois vai sugando. Tá? Ela vai sugando. Tem algumas moscas que fazem, não são todas, mas algumas fazem assim. Tá? Então, basicamente, conta essa história por quê? Porque o fungo faz a mesma coisa, gente. Ele tem aquela hifa lá, na ponta da hifa, ele secreta, fica secretando um monte ali, ó, de proteases, lipases, amilases. O que é ases? Vocês que fizeram química, o que é ases? Esses ases aqui são enzimas. Então, vai degradando proteínas, vai degradando lipídios, vai degradando amido, vai degradando quitina. Isso aí fica uma coisa tremenda. Aí tudo isso fica em compostos bem menores e aí depois o fungo consegue fazer a absorção, tá? Ele faz a absorção mesmo por osmose daquele material já particulado pequenininho e começa então a fazer o seu metabolismo, tá? O que isso representa para os animais e para as plantas? Esses componentes são todos citotóxicos, tá? Então ele degrada quem? As células vegetais, as células animais, da epiderme e tudo mais, né? E vai gerando então lesões teciduais. Tá? Então, dessa forma de alimentação, ele acaba dando a sua patologia. Tá? Vamos ver um pouquinho, então, sobre essa estrutura e como ele se alimenta. Então, essa aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua estrutura. Então, nós temos a estrutura aqui ó, dos fungos. Né? Nós temos, então, ó, tá vendo que ele parece até uma plantinha? Ó? Não parece que aqui é um monte de raízes aqui, ó, essa parte meio algodonosa, cotonosa, né? Parece um monte de raízes. E aí, num certo momento, aqui mais no centro, olha, tá vendo que tem uma coloração diferente, né? É porque solta tipo um caule, um talo, né? E aí forma ali uma estrutura reprodutiva e libera um monte de esporos no ambiente. Então, essas hifas aqui, ó, que são mais clarinhas, tá? Essas raízes, são chamadas de hifas vegetativas. Enquanto que as hifas que estão aqui mais centrais são as hifas reprodutivas, tá? Então, vamos caracterizar primeiro as hifas vegetativas. As hifas vegetativas, tá? Estou falando só dos bolores, né? Dos fungos pluricelulares. As leveduras praticamente era aquilo lá que eu tinha que falar, era só aquilo lá, tá? Não tem levedura muito importante não pra gente, a não ser as leveduras, que daí o pessoal, vocês vão discutir lá com o professor Cabral, outros professores lá, que eles vão falar sobre as leveduras que podem ser utilizadas como probióticos, tá? Mas pra gente, o que mais a gente foca mesmo são as hifas vegetativas, tá? Os fungos pluricelulares. Bom, a hifa vegetativa, então, ela pode ser septada, tá? Então, formando distintas unidades celulares, podendo ser haploide, alguns fungos podem ser diploides, olha lá, 2 núcleos, tá? Então, vai ter poros aqui, ó, nesse porozinho aqui, ó, daqui, ó, vai ser secretado aquele pacote, vai vomitar, que nem a mosca, né? E aí depois ele vai começar a fazer a absorção. E essa absorção, esses nutrientes vão passando de célula em célula, tá? Vão sendo comunicados aqui entre elas, né? E a maioria dos fungos, então, das principais classes, principais filos, em geral, elas são assim, ó, são septadas e dá pra gente observar isso, inclusive, no microscópio óptico, tá? E nós temos também as hifas que são cenocíticas, tá? O que significa esse nome feio aqui? É só porque não tem septo, tá? São aseptadas. Então, em vez de chamar assim, nós temos hifas septadas e temos também hifas aseptadas ou hifas cenocíticas, tá? Como eu gosto de complicar, vou colocar um outro nome aí, porque eu gosto de complicar mesmo, então eu acho mais bonito cenocítica do que aseptada, para não confundir, tá? Mas enfim, são hifas cenocíticas, então poucas classes de fungos têm esse tipo de estrutura aqui, tá? São células bastante alongadas e contínuas, tá? E multinucleadas, tá? Então aqui fica difícil você dizer que é separado. A gente diz que ele é um fungo pluricelular por conta da diversidade de núcleos. Como tem vários núcleos, então a gente considera um organismo pluricelular, tá bom? Então olha aí, ó, comparativamente um e outro, tá? Bom, as hifas reprodutivas, então, nós temos umas estruturas aqui interessantes. Nós temos 2 tipos de estruturas clássicas, tá? Então, nós temos uma parte que sustentam os esporos. Então, a hifa reprodutiva, qual que é a principal função dela, dessa hifa aqui, ó? É sustentar os esporos.
Os esporos que são as unidades individuais reprodutivas, tá? Então, essa hifa vegetativa também é chamada de conidióforo, nesse estilo aqui, ó, conidióforo, tá? E os conídeos são essas bolinhas aqui, tá? Então, são os esporos do fungo, tá? Então, você pode chamar de esporo e pode chamar de conídeo. Nesse tipo de morfologia que ele está apresentando aqui, é um tipo de conídeo, tá? Sempre que ele estiver exteriorizado, não tiver nenhum tipo de proteção adicional, ele vai ser chamado, então, de conídeo, tá? Enquanto que tem a estrutura chamada de esporangióforo, tá? O esporangióforo, ó lá, sustenta os esporos, só que vejam que os esporos, ó, tá? As unidades reprodutivas básicas aqui, elementares, elas estão envolvidas aqui por uma cápsula, que é chamada de esporângio, tá? Desse esporângio, dentro dele, tem os esporos, tá? Então, esporo, quando ele está guardado dentro de uma cápsula, e conídeo, tá? Quando ele não está guardado dentro de cápsula, ele está totalmente exteriorizado. Qual que é a vantagem? A vantagem para esse tipo aqui, ó, é que facilmente ele se espalha no ambiente, tá? E a desvantagem é que ele é facilmente degradado. A desvantagem desse aqui é que ele dificilmente ele precisa ser rompido para se espalhar no ambiente, porém ele sobrevive mais tempo por choques mecânicos também, tá? Bom, olha aí a comparação das duas estruturas, tá? Para vocês. Então aqui, ó, sistema de conidióforo e sistema de esporangióforo, tá? Pode ter esses dois tipos, então, de estruturas reprodutivas dos fungos. Hifas reprodutivas. Bom, tipos de esporo, já falei para vocês, nós temos os esporos clássicos, tá? Que são os conídeos, tá? Então, eles não estão envolvidos por nenhum tipo de cápsula, né? Sustentado pelo conidióforo. O esporo, então, protegido pelo esporângio, a cápsula, tá? Lembrando, então, que esporo é diferente de endósporo, não se esqueçam disso. Esporo é produzido através dos processos de esporulação, é constante, o tempo inteiro o fungo está produzindo isso, tá? Ocorre mais em fungos filamentosos do que em leveduras, pode ocorrer também em leveduras, mas mais filamentosos. Produção constante e a função dele, dos esporos, é de reprodução, tá? O endósporo é uma estrutura bacteriana, lembrando ali, principalmente células gram-positivas. Olha o tamanhão da parede celular disso aqui, ó, dá para ver? Essa linhazinha aqui, ó, tá? E aqui todo o citoplasma dela, né? Uma coloração especial para colorir quem? O endósporo, né? Principalmente em gêneros bacilos e clostridium. A produção é mais rara, é mais difícil, é mais inconstante, tá? Só por conta de fatores de adversidades ambientais, como caiu na prova de vocês, né? E a função principal é proteção, tá? Então, endósporo, a função é proteção, e a esporulação, o esporo, a função é reprodução, tá? Não se esqueçam disso. Outros tipos de esporos, já falamos dos esporos clássicos, ó, tem outros tipos também. Ó. Nós temos os artroconídeos, que não necessitam de hifas reprodutivas, a partir da própria hifa vegetativa, como se fosse um canudinho ali, ó, liberando o mentos, né? Sabe aquele mentos, né? Parece que ele vai liberando bolinha por bolinha, né? Os artroconídeos, então eles são produzidos internamente dentro das hifas vegetativas. Temos os clamidoconídeos, eles brotam, tá? A partir da hifa vegetativa, tá? Em geral, ele tem uma camada dupla, isso aqui é bastante interessante para fungos que são utilizados no controle biológico, tá? De doenças de parasitos, por exemplo, vou mostrar para vocês mais para frente. Tem estrutura bem rígida, bem grossa da parede celular, então pode ser aproveitado, pode ser utilizado bem, tá? Que mais? Além disso, nós temos os macro e microconídeos, tá? Então, os macroconídeos são estruturas maiores, ele brota também, mas não chega a formar uma hifa reprodutiva, tá? Essa própria estrutura aqui grandona, e depois pelo número de septos você vai separando para saber quem é o gênero, qual é a espécie, assim por diante, tá? E são bem comuns aqui nos dermatófitos, ou seja, derma, pele, tá? Então são os fungos que se alimentam ou que degradam a pele, que causam micoses, tá? E microconídeos também, que são uma estrutura bem mais fininha, bem mais de parede celular mais delicada, sensível, e aí de fácil fragmentação, tá? Bom, nós temos um processo que é bastante interessante, tá? Que é um chamado dimorfismo fúngico. Como eu falei para vocês, os fungos são apresentados em duas formas, a forma Y e a forma M, tá? Acredita-se que todos os fungos têm a sua forma Y e têm a sua forma M, tá? É só a gente ainda que às vezes não sabe qual é a condição adequada para o mesmo fungo se apresentar numa forma num determinado contexto e numa outra forma num outro contexto. Por exemplo, fatores que influenciam isso, tá? E isso é principalmente descrito nos fungos patogênicos, e eu vou explicar depois por quê. Depende de temperatura. Então, por exemplo,
Quando tá o mesmo fungo, tá na temperatura aqui na faixa de 18 a 27 graus Celsius, ele vai crescendo em forma filamentosa. Você pega esse fungo e deixa ele numa temperatura mais alta, 37 graus Celsius e tal, ele vai crescer na forma de levedura. Quem já está participando do projeto Shiitake, eu já mostrei para a galera lá, que às vezes o shiitake apresenta-se assim, né? Principalmente quando uma madeira fica aderida a uma outra, e aí tem pouca aerosidade, aumenta a temperatura e demais, então às vezes o fungo acaba se manifestando nessa forma de levedura. Outros fatores, nós temos o fator da luminosidade, tá? A ausência de luz ou presença de luz vai fazer com que ele se apresente de uma forma ou outra, e também a atmosfera gasosa, por exemplo, a presença de gás carbônico, a ausência de gás carbônico e tudo mais, né? Então, os cientistas, quando eles estavam pesquisando e descobrindo esses micro-organismos, né? Então, por exemplo, tem as técnicas de cultura clássica. Então, por exemplo, o Microsporum canis, que é 18 graus Celsius, ele cresce ali de forma filamentosa. Aí um outro cientista isolou o Microsporum canis, só que não sabia que era o Microsporum canis porque ele tinha cultivado a 37 graus Celsius, ele isolou diretamente de um o quê? O Microsporum canis, ele é mais comum aonde? No cão ou no gato? No gato, tá? Ele é mais comum no gato. Só que a primeira vez que ele foi descoberto, ele foi isolado a partir de um cão e daí recebeu o nome de Microsporum canis, mas ele é mais comum nos gatos, tá? E aí ele foi isolado da terra, tá? Ele foi isolado e aí foi dado a forma filamentosa o nome de Microsporum canis. E quando ele foi cultivado a 37 graus Celsius, mesmo não sabendo que era o mesmo micro-organismo, ele cresceu então e formou uma outra estrutura, uma estrutura de levedura e levou-se o nome de nanísia, por exemplo. Tá? O mucor também, o mucor que ele é um fitopatógeno, então a 18 graus Celsius ele forma filamentosa, porém na presença de alta temperatura e de gás carbônico ele vira uma levedura linda e bela chamada Philobilela. Ah, olha que legal, fiz até uma piadinha sem graça de tiozão. Bem, olha lá, o histoplasma capsulatum também é um outro exemplo, o histoplasma capsulatum, olha aqui, 18 a 27 graus Celsius, ele cresce em forma de levedura, você pega a mesma colônia, o mesmo fungo, faz um outro repique, coloca no outro meio de cultura, coloca 37 graus Celsius, vai aparecer lá como outra forma de levedura, né? E na época foi batizada com outro nome, Munziella capsulata. Mas aí é o seguinte, galera, hoje em dia tem-se, né, depois com o avanço da biologia molecular, eles pegavam o DNA desse fungo aqui e desse aquele fungo ali e viam que era a mesma coisa, então foi se padronizando para ter um nome só. Mas às vezes alguns assim mais tradicionais ainda se mantêm os nomes antigos, tá? Bom, olha lá, outro filme, galera. Não, hoje eu estou inspirado para filme, né? Já falei do The Fly, né? Já falei também para vocês do Jurassic Park, esse tempo atrás. Falei do Ilha das Flores, né? Tem vários aí documentários que eu fui falando e filmes, né? Para vocês assistirem com seus respectivos. Então, a múmia. O histoplasma capsulatum é interessante porque ele está envolvido aqui, ó, com a maldição de Tutankhamon. Já ouviram falar da maldição de Tutankhamon? Quem assistiu esse filme da múmia, né? Não vou dar spoiler. Mas tem lá o Tutankhamon, ou melhor, aviso de spoiler. Se você quiser, não, né, quem não viu esse filme ainda, então passa para frente, porque eu acho que eu vou ter que falar. Então, aviso de spoiler. É o seguinte, tem a maldição de Tutankhamon. Tinha-se uma lenda, acreditava-se, né, que o faraó egípcio Tutankhamon, né, o faraó menino, tá? Tinha uma maldição que quem invadisse a sua tumba, né, e ele seria morto, né? E de fato tinham várias arapucas ali, os caras entravam lá e eram presos por várias arapucas, o pessoal morria e tudo mais. Mas depois que desvendaram tudo e acharam o sarcófago do cara lá, né? Os cientistas, né? E tal, beleza, agora acabou todas as armadilhas. Mas mesmo assim a galera entrava, né? Ficava lá um tempo, respirava aquele ar e acabava com o tempo, em questão de meses ali, menos até às vezes de um mês, faleciam. E aí ficava-se aquela ideia de que achava, não, é a maldição de Tutankhamon. Tutankhamon falou, quem entrasse, é o espírito dele que vai atrás e mata a pessoa que teve a ousadia de invadir a tumba do Tutankhamon, né? E aí até teve um caso bastante interessante, que teve um cara que falou assim, não, isso é crendice, isso aí, na verdade, é um micro-organismo, eu tenho certeza, eu vou lá, eu vou descobrir e tal. E o cara foi, entrou na tumba, pegou restos de fezes e material que estava ali por cima e tal, e ele isolou no laboratório, descobriu e viu, então, que era o histoplasma capsulatum que estava matando a galera, né? E ele falou, viu, isso aí era crendice, isso é lenda, ninguém que invade a tumba de Tutankhamon falece. Entendeu? Não é, isso é só porque as pessoas entraram desprotegidas, sem equipamentos de proteção individual e tudo mais.
E aí o cara foi mostrar, né, ele era inglês, né, foi mostrar os seus achados também nos Estados Unidos, né. Pegou um navio, né, e esse navio era o Titanic, né, e o Titanic afundou, né, galera, ele morreu. Então o pessoal ficou ainda com essa lenda dizendo que, ó, o cara, querendo ou não, morreu da maldição do Tutancâmon, tá? Mas enfim, o que é essa doença? Então é o histoplasma capsulato. O histoplasma capsulato, ele causa uma infecção sistêmica, tá? Ele invade principalmente o sistema respiratório, causa ali uma pneumonia severa e a pessoa morre em questão de semanas mesmo, tá? Então toma muito cuidado porque ele está em que tipo de ambiente que ele está? Ele está em ambiente cavernoso, em ambiente de sótão, de porão, tá? Então cuidado com esses armazéns velhos que vocês entram aí, porque ele está presente principalmente em cocô de pombo, tá? De passarinho de maneira geral, mas especialmente o pombo. O pombo, que é o rato, né? O pombo é um rato que voa, basicamente, tá? Então ele tem que ser eliminado. Tem que ser eliminado de qualquer lugar ali, ele tem que ser eliminado porque é complicado conviver com esse tipo de animal. Ele pode passar mais de 80, 90 agentes patogênicos, ele pode passar para o ser humano e para os animais também, tá? Então ele é uma fonte, assim, um reservatório de doenças, assim, monstruoso, tá? Então, tomar muito cuidado, galera. Quando vocês forem entrar nesse tipo de ambiente assim, colocar uma máscarazinha. Agora todo mundo tá tendo o hábito, né? Vocês têm que ter, né? Vocês estão usando, espero que vocês estejam usando máscara, né? Não estão fazendo que nem os vovô e as vovó que bota os velhinhos, o povo que usa máscara no queixo, né, galera? Tem que usar máscara, né, que tape a boca e o nariz, né? Então, é isso. Então, quando vocês forem nesse tipo de ambiente, tomem cuidado, porque vocês podem fazer a inalação desse histoplasma capsulato e aí o tratamento é hard, tá? Demora, são meses e meses ele tomando antifúngico. Outra doença também que tem esse tipo de característica lá, ó, esporotricose, a doença do jardineiro. Vou mostrar para vocês quando a gente falar sobre micoses, tá? Mas, ó, a 37 graus Celsius, cultivada em estufa, apresenta-se na sua forma levedura. E colocado, então, a 18, 17 graus Celsius, apresenta na forma filamentosa. Tá? Que mais? Então, ó, os fungos, então, os verdadeiros fungos, os eumicotas, eles apresentam, então, seu dimorfismo. Ele é totalmente classificado o seu dimorfismo fúngico. Tá? E apresenta também, completamente descrita, a sua fase sexual e a sua fase assexual no seu ciclo de vida. Enquanto que os fungos chamados de deuteromicotas, ou chamados apenas de mitospóricos, tá? Porque ele só se reproduz através de mitose, a princípio, até onde a gente saiba, são chamados, então, de fungos imperfeitos, tá? Então, eles, a princípio, não apresentam dimorfismo, ou melhor, a gente ainda não foi capaz ainda de descobrir quais são as condições para ele apresentar esse dimorfismo, né? E ele tem apenas a sua fase assexual ou sexual completamente descrita, tá? Cada vez mais, os fungos estão saindo desse tipo de classificação aqui da deuteromicotas. Isso aqui é um agrupamento artificial que foi criado pelos pesquisadores micologistas para deixar os fungos, todos aqueles que ainda não estão completamente descritos, tá? Nesse agrupamento aqui, de fungo imperfeito, tá? E aí, quando ele está totalmente descrito, ele passa para a categoria de eumicota, de fungos perfeitos, tá? Então, como que é o ciclo de vida, já que eu estava falando para vocês que tem a ciclo sexual, sexual? Esse aqui é a fase assexuada do ciclo de vida do fungo. Olha lá. Primeiro, a partir de uma hifa, olha aqui, ó, nós temos uma hifa vegetativa, tá? Essa hifa vegetativa, essa hifa aérea é produzida, tá? A partir da hifa vegetativa, forma um esporangióforo ou um conidióforo. Desse conidióforo, tá? Forma-se ali os esporos, né? Do esporangióforo é formado os esporos, né? Os esporos são liberados no ambiente por conta de um fator mecânico, um fator químico e tudo mais, rompe-se esse esporângio, liberam-se os esporos no ambiente, tá? E os esporos então começam a germinar, produzindo então uma nova hifa, tá? Olha lá, formando depois uma nova, vai para o ciclo aqui de novo, crescimento vegetativo e formando então o micélio, tá? E fica-se nisso aqui, de uma forma assexuada, tá? Tá vendo que é sempre o mesmo micro-organismo, ó. Esse aqui é um micro-organismo, produziu uma hifa aérea, mas está vendo aqui que não teve questão sexual, não teve envolvimento de um outro fungo diferente que cruzou, entendeu? Então é sempre por isso que eles são chamados de ciclo assexual, tá? Apesar de formar uma estrutura reprodutiva, mas é assexuado esse aqui. Ou seja, esse esporo tem a mesma carga genética que tem a sua mãe, tá? A forma sexuada dos fungos é o seguinte, vamos lá. Primeiro, você tem lá o crescimento vegetativo, né?
Por algum fator, assim, o fungo ele precisa se estressar. O que é o estresse fúngico? O fungo ele chega em casa, a mulher começa a reclamar, a criança começa a gritar e tal, ele está estressado do trabalho, o chefe brigou com ele. Não. Né? Ele se estressa como? Faltou água, faltou algum tipo de nutriente, faltou alguma vitamina, faltou umidade suficiente para o crescimento dele, ele começa a se estressar e aí ele vai querer fazer sexo. É interessante, né? Engraçado, né? Ele só faz sexo quando está estressado. E aí é o seguinte, ele forma na ponta da vegetativa, ele forma aqui, ó, um gameta, começa a se formar, tá? Encontra com uma outra espécie que também tem um gameta, um é doador e o outro é receptor, tá? Eles se cruzam, formam a plasmogamia, ou seja, as células se fundem, essas duas célulazinhas, esses dois gametas se fundem, formam uma estrutura chamada de zigósporo, tá? Dessa plasmogamia forma-se um zigósporo. Esse zigósporo é aqui que vai ocorrer, então, a formação de esporos. Esses esporos vão ser geneticamente modificados, eles vão ser recombinados, tá? Vão sofrer meiose, cariogamia e meiose. E depois, ó, salta uma hifa reprodutiva com outro, né, esporângio cheio de esporos. E esses esporos, então, olha lá, lesão mecânica, são liberados. Então, esses novos esporos liberados são agora sim, esse micro-organismo aqui, esse esporozinho aqui, é uma nova espécie e recombinada geneticamente, tá? Por que o fungo faz isso? Porque ele pensa assim, ó, poxa, tá acabando meus nutrientes, eu acho que eu sou incompetente, tá? Eu acho que eu não consegui fazer toda a degradação aqui desse substrato. Preciso ir para um outro substrato, tá? E eu preciso ter, digamos assim, características novas para poder fazer uma degradação adequada do substrato. Então ele encontra um outro ser, né? Ele vai lá, faz essa plasmogamia e libera então os esporos para o ambiente. Esses esporos então têm maior probabilidade, por conta da recombinação genética, uma característica evolutiva, né, galera? Recombinação genética, então tem maior probabilidade de sobreviver no ambiente, tá? E se espalha, basicamente é assim, tá? E os cogumelos, ó, só para ter uma ideia, isso é bastante comum aqui, ó. Os cogumelos, eles fazem esse tipo, tá? Então, quando vocês estão comendo um cogumelo, vocês estão comendo o sexo do bichinho, tá? Vocês estão comendo o órgão reprodutivo do fungo em questão que vocês estão se alimentando, tá? Então, o shiitake, a galera que está indo lá no projeto, que já está indo comigo e tal, né? Você, a Fernanda, a Jennifer, de repente, não sei quem mais que está indo aí junto comigo aí, que está fazendo essa disciplina agora, né? A Yasmin, para vocês lembrarem, né? Para vocês fazerem essa relação da prática com a teoria. Por que os fungos frutificaram? Quando nós tivemos um período aí que teve um fogaréu, teve um incêndio lá na fazenda universitária, né? Por sorte, estava lá o professor Márcio da psicultura, uma outra galera lá, né, os estagiários, e aí conseguiram, né, a galera toda lá apagar o fogo, né, da fazenda. E o que isso fez? Fez com que ficasse, a gente chegou a ter 44, 45 graus Celsius de temperatura, né? E no dia seguinte, galera, veio aquela frente fria maluca do Polo Sul lá, que levou as temperaturas a ficarem 10, 11 graus. Então teve um estresse, o quê? Um estresse térmico. Aí o fungo achou, meu Deus, essa hora eu tenho que me reproduzir para espalhar minha filharada e minha progenie no ambiente. Então por isso que os fungos brotaram naquela época lá. Por isso que os fungos eles acabaram formando o cogumelo e corpo de frutificação, tá? Bem antes do tempo, porque eles precisam de 8 a 12 meses para poder fazer esse tipo de frutificação, tá? Bem, adaptações nutricionais que são interessantes nos fungos, né, que a gente encontra, que eu já tinha discutido com vocês nas primeiras aulas. Então, pH. pH sempre ácido, ele prefere, em torno de 5 a 6, tá? Atmosfera, se for mofo, aeróbico, obrigatório, né, os bolores. Se for anaeróbico, né, as leveduras, tá? Para produzir pão e vinho, né? Olha lá, estufou. E aí, que mais? Pressão osmótica. Eles aguentam uma alta pressão osmótica, mais do que as bactérias, porque a parede celular é muito mais complexa, tá? Tem pectina, tem hemicelulose, tem glicanas, tem microfibrilas de celulose, tá? Então tem uma estrutura aí muito parecida com a estrutura celular vegetal, muito parecida, tá? Umidade, alta umidade ele precisa, né? Por que a parede mofa? Porque está tendo uma infiltração, tá? Aquele ambiente está muito úmido e começa a mofar. O que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo é cortar a infiltração. Depois, o que a gente pode fazer? Pode passar uma solução com água sanitária ali para desfazer aquele mofo da parede, tá? Até no couro, olha lá, sapato velho que fica muito tempo lá, né?
no guarda-roupa guardado e também com uma certa umidade vai fazer com que cresça ali, cresçam os fungos ali, né? E o seu metabolismo, baixa concentração de nitrogênio, consegue degradar carboidratos bem complexos, como a lignina e a celulose, tá? E é isso. E nós temos simbiontes também, né? Simbiontes importantes, então os micorrizas, como eu falei já para vocês. Os micorrizas, né, fazem simbioses aí com as plantas, tá? Formando aí pelos radiculares que aumentam a superfície de absorção das raízes das plantas, tá? Nós podemos encontrar endo e ectomicorrizas, tá? Com funções diferentes, tá? Endomicorrizas formam uns esporos assim enormes que ficam nas raízes das plantas, tá? E formando aqui ó, estruturas de arbúsculos e estruturas de vesículas, tá? Essas vão armazenando nutrientes nessas vesículas e uma hora ela estoura e libera então os nutrientes para a planta, tá? E aí com o tempo ela vai engurgitando, vai ficando bem grossa e ela vira a tal da trufa, tá? A trufa não é aquela da Cacau Show de verdade. A trufa é um fungo que está na raiz das plantas, principalmente de carvalho, encontrada muito rotineiramente no hemisfério norte, em especial na França, na Itália, e precisa ir de um cachorro treinado ou de um suíno treinado para fazer, através do cheiro, fazer a sua identificação, tá? E aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, lá em 2018, um colega meu, lá de Santa Maria, ele descobriu no Brasil a primeira trufa brasileira, foi plantadas em pés de nogueira, né, para produção de nozes, né? Então ele descobriu lá a primeira trufa brasileira, tá ganhando maior grana lá com esse negócio aí. E os ectomicorrizas, olha lá, ó, que ficam envolvendo apenas as raízes secundárias das plantas, tá? Principalmente em pinho e carvalho, né, de florestas plantadas. O micélio vai envolvendo, ele não forma vesículas e arbustos, então a relação ali é tete a tete, né, parede com parede, parede celular do fungo com a parede da raiz, né, e vai fazendo essa troca de nutrientes, tá? Ah, perdão, gente, galera, desculpa, olha, eu confundi tudo. Aqui, o ectomicorriza, sim, que é a trufa verdadeira, tá? Olha lá, a trufa verdadeira, ele vai envolvendo a raiz, tá? Desculpa. Vai envolvendo a raiz, né? Vai se engurgitando, fazendo essas estruturas. Aqui, ó, essa aqui, então, é a verdadeira trufa, tá? Perdão. E bastante encontrado, então, em carvalho, como eu falei para vocês, tá? E nós temos também a relação de líquen também, tá? Uma relação que é mutualística, tá? Nós temos aqui, ó, o fungo é esse aqui, formando as hifas. E as algas, tá? Ou cianobactérias estão aqui presentes, fazendo essa relação mutualística entre eles também, tá? Alga e fungo ou cianobactéria, tá? Então, olha, ó, essa relação delas. É uma relação de uma fornece proteção, o fungo fornece proteção e umidade, enquanto que a alga verde ou a cianobactéria fornece nutrição para esse fungo, tá? E é isso, existem mais ou menos 13.500 espécies de líquens, vão desgastando as rochas, as lenhas, né, as madeiras de maneira geral, né? Tem 3 tipos ali que vocês conseguem observar na natureza, né? O fruticoso, que parece projeção assim, como se fossem dedinhos, né? Tem o folhoso, que é bastante comum, vocês conseguem observar isso aí na floresta, e o crostoso, incrustado ali, ó, né? Que fica totalmente aderido à estrutura da madeira, né? Bastante interessante. E é um indicador ambiental, né? Se um dia vocês virem isso aqui, ó, um líquen rosa, galera, podem dar uma baita inspiração, podem inspirar todo o ar ali, ó, porque com certeza é um indicador de qualidade ambiental, né? Os fungos em geral, que a gente vai observando, esses líquens na floresta em geral são mais esverdeados, assim, né? E nas cidades, se vocês olharem nos bosques das cidades, vocês passearem nos bosques, né? Enquanto seu lobo não vem, vocês vão lá e vão vendo que de repente dentro da cidade, né, tem o lobo mau, e esses líquens geralmente apresentam uma coloração acinzentada, porque ela vai absorvendo o ar, né, particulado e toda a poluição que está presente no ar, geralmente, da cidade. Então, em geral, esses líquens rosas aqui encontram-se principalmente, né, em regiões montanhosas, tá? No alto de montanhas, tá? Bom, efeitos econômicos dos fungos, como eu falei para vocês. Então, nós temos na geração de alimentos, tá? O Aspergillus niger, por exemplo, produz um monte de ácidos orgânicos que a gente pode... O ácido cítrico, que é incorporado, por exemplo, em bebidas, né? Saccharomyces cerevisiae é utilizado para fazer pão, é utilizado para fazer vinho, para utilizar para fazer cerveja. O Agaricus biporus, que é o champignon, né, para comer. Não é esse champignon antigo, esse já morreu, é o champignon mesmo, tá? Que é produzido assim, tá? Pode ser produzido assim em ambiente aberto, né, e sendo coletado, ou pode ser produzido em substrato, né, em maneira indoor, tá? O Lentinula edodes, que é o shiitake, olha lá o shiitake que a gente está com o projeto lá na UFMT, em Santo Antônio de Leverger, né? Olha lá, ó, como que é o projeto. Isso aqui é uma foto
clássica de quando, olha, eu era bem jovem, olha como eu era jovem aqui, ó, compara aqui agora, olha aqui para mim na câmera, olha ali. Esse sou eu, sim, sou eu. A gente olha aqui, ó, um tronco de eucalipto, né? Foi cortado em torno de 1 metro essa tora, foi feito os buraquinhos. Isso aqui lá em Santa Maria, primeira vez que eu trabalhei com shiitake na vida. Aí incorporava, colocava lá os furinhos e tal, e depois passava parafina e breu, tampando os furículos ali, né? E aí depois, ó, tem que deixar sempre úmido, sempre regando aquelas torinhas, sempre regando, para o shiitake ir crescendo e ir degradando a madeira, tá? E aí depois, olha lá, ó, depois de um tempão ali, ó, depois de quase 1 ano de cultivo, né, você tem então a frutificação do shiitake e forma-se, então você consegue coletar esse basidioma, né? Bom, galera, eu espero que até quando vocês estiverem vendo essa aula, até na verdade antes, eu já tenha começado também a divulgação, né, do curso que a gente vai ter de produção de cogumelos, né? Então, se vocês quiserem participar, não sei se ainda vai ter vagas e tudo mais, mas dê uma conferida lá, a gente vai fazer um workshop bem bacana. Primeiro workshop sobre fungicultura da UFMT. Então, é interessante que vocês participem para conhecer. E hoje em dia, o profissional que é mais reconhecido, que mais trabalha com isso, é um zootecnista, o Carlos Zabi. Tá? Então, ele vai passar a experiência dele, que ele tem de experiência profissional como zootecnista, na produção desse funguinho aqui. Tá? E é isso, galera, tá? Então é isso, basicamente. O que eu tinha para a aula de hoje é isso, tá? Então a gente vai falando depois, vou entrar nos temas ali dos principais filos dos fungos na próxima aula e depois terminar então com a parte de micoses e a parte de micotoxinas, tá bom? Deixando o material ali complementar para vocês ali embaixo e os tradicionais questionários. Abraços, tchau, tchau.